Olá, boa tarde. Seja muito bem-vinda à primeira aula do treinamento gratuito Entrando na Floresta Escura do Marketing. É um treinamento feito para mulheres que estão conseguindo acompanhar? Sim, acho que voltou agora. Voltou? Show de bola. Eu não sei se vocês me ouviram, eu vou continuar explicando então. O que acontece? Eu quero começar esse encontro com vocês hoje contando uma história. E é uma história desse livro aqui, Mulheres que Correm com os Lobos. Ele é um livro que ele fez muita diferença na minha vida, ele é um livro que mudou a minha vida. Eu estudei ele muito, continuo estudando, continuo relendo as histórias, tentando implementar no meu dia a dia o arquétipo da mulher selvagem, que é o que ele explica nesse livro. E a história que eu quero contar para vocês é uma história, é a terceira história do livro. É a história da Vasalissa. E aí eu vou contar a história para vocês e depois eu vou explicar por que essa história tem a ver com marketing, o que essa história tem a ver com o teu negócio. Eu quero te explicar passo a passo o que tem a ver o livro da doutora Clarissa Pinkola-Estés, que fala sobre psicanálise e arquétipos da mulher selvagem, com o teu negócio, tá? Vamos lá então. O nome da história é Vasalissa. Era uma vez, e não era uma vez, uma jovem mãe que estava morrendo no seu leito de morte. Ela tinha um marido e uma filha. E aí ela chamou essa filha perto do leito de morte e ela falou para a filha que ela estava padecendo já, que ela não iria, né, estar muito tempo ali com eles, e ela tinha um presente para entregar para a menina. E o presente, uma bênção, era uma bonequinha com a roupa igual a ela, igual a da Vasalissa. Era uma bonequinha que tinha botas vermelhas, avental branco, saia preta e um colete todo bordadinho com linhas coloridas. Essas são minhas últimas palavras, disse a mãe. Se você se perder ou precisar de ajuda, pergunte à boneca o que fazer. Você receberá ajuda. Guarde sempre a boneca, não fale a ninguém sobre ela. Dê-lhe de comer quando estiver com fome. Essa é a minha promessa de mãe e a minha bênção para você, minha querida. E assim que a mãe falou isso para a menina, para Vasalissa, ela morreu. Alguns anos passaram, o pai acabou voltando a namorar e acabou casando com uma mulher que tinha 2 filhas. E essa mulher e essas 2 filhas, apesar de serem damas da sociedade e se portarem como tal, elas eram muito tóxicas, né? Elas eram muito más para Vasalissa. E aí, um dia, a madrasta e as filhas combinaram de fazer com que a Vasalissa entrasse na floresta para ir buscar fogo. Então, o que elas bolaram, elas, as 3 ali, né? Vamos apagar o fogo e assim que a Vasalissa voltar, que ela tinha ido recolher lenha, a gente vai falar para ela que ela tem que ir lá na floresta buscar fogo com a baba e água. Acontece que anoiteceu, a menina voltou para casa e aí ela disse: como assim que não tem fogo? E aí a madrasta disse: ora, sua inútil, você não está vendo que estamos sem fogo? Eu não posso ir porque sou muito velha. As minhas 2 filhas têm medo. Você tem que ir para a floresta procurar fogo com a baba Yaga, porque a gente não vai ir. E a menina, toda boazinha, né, olhou e disse: ok, então eu vou para a floresta buscar fogo. E assim ela foi. E ela levou a bonequinha dela no bolso. E aí, cada vez que a menina chegava numa parte da floresta onde ela tinha medo, onde ela não sabia para que lado virar, ela consultava a bonequinha no bolso dela e a bonequinha no bolso meio que dizia para ela assim, para que lado que ela tinha que seguir. Se era para a esquerda, se era para a direita, se era para ir para frente, se era para voltar. E aí, conforme ela ia caminhando, ela ia dando um pedacinho de pão que ela tinha levado no bolso para a bonequinha. E assim elas foram. E aí, de repente, a Vasalissa chegou numa clareira no meio da floresta. E aí passou por ela um cavaleiro num cavalo branco. E o dia amanheceu. E aí, de repente, passou outro cavaleiro num cavalo vermelho. E o dia amanheceu com sol, né? Então, o sol se colocou a pino. E aí passou um terceiro cavaleiro, todo de negro, né? Todo com vestes pretas, um cavalo preto. E anoiteceu.
E assim que anoiteceu, a Vasalissa caminhou mais um pouquinho e aí ela encontrou a casa da Baba Yaga. E quando ela viu a casa da Baba Yaga, ela levou um susto terrível, porque era uma casa que tinha umas pernas de galinha e caminhava de um lado para o outro. E nas janelas tinham dedos e ossos de humanos. A cerca era feita de caveiras e ossos ao redor da choupana. E elas começaram a refugir com fogo assim que anoiteceu. E aí a menina pediu pra bonequinha, é essa casa que a gente procura? E a bonequinha, sim, é essa casa que a gente procura. Quando elas estavam se aproximando da casa, a menina com a sua bonequinha no bolso, veio a Baba Yaga no seu caldeirão, que na verdade não era um coche de cavalos, era um grau, onde ela andava com uma vassoura, varrendo o vento, e ela tinha cabelos sebentos, e ela tinha um nariz que encurvava e encostava embaixo no queixo, e a sua pele era cheia de verrugas por causa do seu contato com os sapos. E aí a Baba Yaga chegou perto da menina, voando no seu cadeirão, parou do lado dela e disse assim, o que você quer, criança? E a Vasalissa disse, eu preciso de fogo. E aí a Baba Yaga olhou para ela e disse, mas por que tu acha que eu ia te dar fogo? E aí a Vasalissa respondeu com a intenção da boneca, né? Com a boneca tendo dito para ela o que responder. É porque eu estou pedindo, vovó. E aí a Baba Yaga disse, sei. Bom, essa é a resposta certa, mas não pense que eu vou lhe dar o fogo sem tu fazer alguma coisa para mim, tu vai trabalhar para mim. E aí nisso se passaram algumas tarefas, eu não vou entrar em detalhes aqui, se passaram algumas tarefas, daí a Vasalissa ela teve que lavar a roupa da Baba Yaga, a Vasalissa ela teve que preparar muita comida para Baba Yaga, ela teve que separar sementes de papoula de um monte de estrume, ela tinha que fazer muitas coisas para Baba Yaga. E aí o que aconteceu? A menina, quando ela teve que fazer algumas das tarefas, ela não sabia como que ela ia conseguir, porque eram tarefas que um ser humano não conseguiria fazer. E aí o que aconteceu? A boneca chegou pra Vasalissa e disse assim, vai deitar que eu vou fazer o serviço e amanhã de manhã vai estar tudo pronto. E foi isso que ela fez. Ela foi deitar e assim, no dia seguinte, quando a Vasalissa acordou, todo aquele serviço que ela não conseguiria fazer estava feito. E aí, passaram-se alguns dias, ela estava trabalhando para Baba Yaga, fazendo esses serviços, a bonequinha sempre ajudando ela, né? Então, conseguindo fazer esses serviços que ela não estava conseguindo fazer. E aí um dia, a Baba Yaga chegou para ela e disse assim, mas você é uma menina muito esperta, né? Você não quer me fazer algumas perguntas? E aí ela perguntou quem era o homem de vermelho no seu cavalo vermelho. Ela falou que era o sol nascente dela. Depois ela pediu quem era o homem branco no cavalo branco e era a manhã dela. Depois ela perguntou quem era o homem de negro no cavalo preto. E então a Baba Yaga respondeu, é a minha noite. E aí ela perguntou para a Vasalissa, a Baba Yaga, ela perguntou assim, você não quer me fazer mais nenhuma pergunta, menina? E ela quase ia perguntar a Vasalissa. Só que aí a bonequinha começou a pular no bolso dela e ela disse, não, vovó, não quero perguntar mais nada não. A senhora mesmo disse que saber demais às vezes pode envelhecer. E aí nisso, a Baba Yaga pediu assim pra menina, como que tu é tão esperta? E aí a menina falou, isso foi uma bênção que a minha mãe me deu. E quando a Baba Yaga ouviu essa palavra, ela deu um grito, ela disse, bênção, aqui não tem ninguém com bênção. Pode pegar, aqui ó, pega teu fogo, pegou e tirou uma caveira de cima da cerca, que tinha os olhos com muito fogo dentro que iluminava, e deu pra Vasalissa e disse assim, ó, pega esse fogo e vai-te embora. Vai lá com a tua família, te manda daqui. E aí a Vasalissa ia agradecer, ai, muito obrigada, não sei o quê, porque ela era muito boazinha. Só que aí o que aconteceu? A bonequinha começou a pular de novo e aí a Vasalissa se deu em conta, disse, não, então eu não vou agradecer, eu vou só pegar uma aguinha.
E aí nisso ela pegou e saiu e foi andando pela floresta com aquela caveira, a bonequinha no bolso e a Vasalissa no meio daquela floresta tentando voltar para casa. E teve um momento em que a Vasalissa ela ficou com muito medo daquela caveira, porque ela disse, pô, é uma caveira com os olhos incandescentes, né, de fogo. E aí a caveira mesmo disse pra ela, tá tudo bem, menina, pode continuar, vai tranquila, segue teu caminho, vamos pra tua casa que tá tudo certo. E aí, quando a menina chegou em casa, o que aconteceu? A madrasta e as irmãs já tinham se passado muitos dias, elas achavam que ela tinha morrido já e que a Baba Yaga tinha comido ela, ou os animais da floresta. E aí ela voltou, né, com aquela caveira naquele tronco, né, com aquele fogo incandescente, ela cantarolando, né, e desfilando pela floresta, voltando, né, no caminho para casa. Bem feliz que tinha conseguido voltar para casa. E aí a Vasalissa levou e chegou e colocou a fogueira num cantinho. E sabe o que aconteceu? Eu vou ler essa parte. A Vasalissa entrou na casa, sentindo-se vitoriosa por ter sobrevivido à sua perigosa jornada e por ter trazido o fogo para casa. No entanto, a caveira, na vara, ficou observando cada movimento da madrasta e das duas filhas, queimando-as por dentro. E antes de amanhecer, ela havia reduzido a cinzas aquele trio perverso. E assim termina a história. Com esse final abrupto, tem algumas histórias da doutora Clarissa que ela explica até o porquê desse final, né? Que é para nos trazer de volta à realidade. E aí, por que eu quis contar essa história da Vasalissa para vocês, mulheres que estão me assistindo? Porque eu vejo, né, com a experiência que eu tenho, com a minha bagagem, eu vejo que não adianta eu chegar aqui e fazer uma aula para vocês e ensinar para vocês, por exemplo, como que faz uma live, como que cria um post, como que faz para criar um perfil no Instagram, né, a estratégia, essas coisas mais técnicas. Se vocês não estão preparadas, né? Se vocês não entraram nessa floresta ainda, nessa floresta escura e não olharam para cada parte que acaba bloqueando e acaba segurando vocês para fazer as coisas que precisam ser feitas para o negócio de vocês, né? Porque o que acontece? Quando a gente é empreendedora, quando a gente é empresária, quando a gente é comunicador, quando a gente precisa, né, conversar com as pessoas e tem o nosso negócio, e quando eu falo de negócio, eu falo assim, se tu é psicóloga, tu tem o teu negócio, tu atende, tu tem o teu negócio. Se tu é personal, tu tem o teu negócio. Se tu tem uma loja de doces, tu tem o teu negócio. Se tu é uma terapeuta, tu tem o teu negócio. Se tu é uma ilustradora, tu vai ter o teu negócio. Se tu faz agendas, tu vai ter o teu negócio. Então, isso é o teu negócio. E é muito engraçado, porque quando a gente, né, algumas de nós, não sei se todas, mas eu trabalhei na CLT, né, trabalhei com carteira assinada há muito tempo, né, ou com empresas, e a gente tem aquele pensamento assim, se o chefe mandou, tem que fazer. Mas quando é o nosso negócio, a gente acaba não fazendo. A gente diz assim, não, depois eu faço post. Não, agora eu vou atender o meu filho. Não, agora eu vou pedir pro né, eu vou atender meu marido. Ou agora não, agora eu tenho que lavar a louça, eu tenho que limpar a casa. Porque a vida inteira a gente foi domesticada e a gente aprendeu que a gente tem que nutrir os outros antes de nutrir a gente. Isso está completamente errado. Eu não acredito num mundo assim. Eu acredito que eu, Emanuele, mulher, tenha vindo ao mundo para me nutrir, né? Para ser feliz com as minhas escolhas, para ser respeitada. E é isso que eu quero trazer aqui para vocês, madrasta e tal. Só escreve para mim aqui no chatzinho se você já conhecia a história enquanto eu pego a minha água e o meu script pra gente começar a nossa aula então, tá bom? E aí, pessoal? Conheciam a história? Não? Sim? Vamos lá, então. Então, a primeira coisa que eu vou trazer para vocês hoje é... Perdi minha caneta preta. Achei. É o seguinte, tá, pessoal? Então, olha só, como que vai funcionar as nossas aulas aqui. Ó, a Cal colocou que sim, ela já conhecia a história. É fantástico esse livro, né, Cal?
Eu tô programando, pessoal, era um projeto que eu tinha do ano passado ainda, né? Só que aí pandemia, como foi tudo. Mas eu quero muito fazer um clube do livro pra gente poder fazer encontros online, né? Nós mulheres e podermos ler juntos e estudar mais a fundo esse livro. Eu já fiz alguns encontros com outras mulheres e ele é muito sensacional, né? É isso que eu tenho pra dizer, assim, a gente tem muito pra aprender mesmo com esse livro, tá? Então vamos lá. Deixa eu ver se tá legal aqui. Eu não vou escrever, tá, pessoal, pra não ficar virado. Deveria ser o livro de cabeceira de toda mulher. O meu é. Tanto que ele tá todo riscado. Eu comprei um especialmente pra, ó, encher de post-it, risco, anotação. E é um livro de estudo, realmente. Vamos lá, então. Primeira coisa que a gente vai conversar, eu vou trazer vocês um pouquinho mais perto aqui de mim, tá? Só pra vocês conseguirem ver direitinho aqui o meu quadrinho. Ali. E aí eu vou... Beleza. Então a gente vai começar, né? Porque o que acontece? Quando a gente entra nessa floresta escura dos negócios, a gente se depara com algumas caixas que a gente vem carregando e vem trazendo dentro. E são caixas escuras, fechadas. Só que são caixas que a gente precisa olhar para elas. São caixas que a gente tem que colocar a luz lá dentro e iluminar. A gente precisa olhar e eu não diria ressignificar, mas eu acho que só pela questão de olhar para isso e de perceber que isso não vem da gente, já é um bom passo, assim, já é um bom ponto de partida, tá? E aí eu vou desenhar aqui, deixa eu ver como é que fica aqui, beleza. Então, pessoal, olha só, aqui tem a primeira caixa. Super minha caixa, né? Olha as abinhas dela ali. A primeira caixa que a gente vai iluminar é a caixa dos pais, tá, pessoal? Eu vou colocar aqui um P, vai ficar virado aí pra vocês. É a caixa dos pais. E por que eu tô trazendo essa caixa dos pais? Porque os nossos pais, eles nos trouxeram até determinado momento, eles nos educaram e ninguém tá aqui a ponto de julgar ou ninguém tá aqui a ponto, nada disso, de apontar o dedo. A gente tá... Somos mulheres, somos adultas, temos negócios e precisamos andar pra frente. Precisamos ter sucesso aos nossos termos, como eu falei, porque sucesso pra mim pode ser diferente pra ti. Pra mim, sucesso, por exemplo, é eu estar aqui hoje de pantufa, tô de pantufa, pessoal, dando uma aula pra vocês com o que eu quero ensinar pra vocês, com o que eu acho que realmente vai fazer a diferença na vida de vocês, né? Então eu tive que quebrar algumas dessas, eu tive que iluminar e quebrar alguma dessas caixas para que eu pudesse estar aqui hoje, né? Então é isso que eu quero trazer para vocês. E aí a caixa dos pais, por que a gente tem que iluminar e por que a gente tem que colocar muita luz nela? Porque tem muitas crenças, né? Então, ó, vamos iluminar, vou fazer até uma lâmpada aqui, ó. Existem muitas crenças, pessoal, que os nossos pais nos trazem. Então, a crença de que, tipo, dinheiro não dá em árvore, né? Todas aquelas coisas que eles nos diziam. Como que vai dar certo na vida? Tu nem arruma tua cama, né? Ou imagina, falando palavrão desse jeito, tu nunca vai arrumar trabalho. Enfim, muitas coisas que a gente escuta dos nossos pais e que a gente acaba trazendo e que a gente tem que olhar para aquilo e dizer assim, ok, me trouxe até aqui, olhei para a caixa dos pais, iluminei, e agora eu sigo em frente, tá? Então, a primeira caixa que a gente vai iluminar é a caixa dos pais, tá? Que é onde a gente traz essas crenças que ficam grudadas na gente e que se a gente não repensa, a gente vai levando as mesmas frases, exatamente como eles falavam, tá? E a gente acaba adquirindo e trazendo isso para nossa vida e trazendo isso para os nossos atos e principalmente para os nossos negócios, tá? A segunda caixa que eu quero trazer para vocês é a caixa da escola, tá? Por que eu quero trazer a caixa da escola? Porque vamos olhar como é o nosso sistema de ensino, né? Como que é o nosso sistema de ensino? Ok, hoje ele pode ter mudado um pouquinho, mas como que a gente aprendeu? A gente aprendeu estudando uma matéria, decorando ela, e aí tu fazia uma prova, se tu tivesse decorado bem, tu saía bem naquela prova, tirava uma nota boa, passava de ano.
Se tu não tirasse uma nota bem, tu ficava de recuperação, não passava de ano, né? Repetia de ano, tinha que fazer reforço, recuperação, uma encrenca. O que acontece, pessoal? Nesse modelo de ensino, a gente não aprendeu a errar. Bem pelo contrário, a gente não podia errar. Porque se a gente errasse uma resposta, por mais que toda a explicação estivesse certa, se na resposta tivesse colocado errado, era zero. Estava errado e acabou, não tem choro, não tem conversa. Então, o que eu quero trazer para a gente iluminar essa caixa da escola é o seguinte: de que forma que a gente aprendeu? A gente não aprendeu se abrindo para a experimentação, né? E quando a gente vem para o mundo dos negócios, quando a gente vem para o marketing principalmente, a gente tem que perder um pouco esse medo de experimentar e de errar, porque a gente vai errar. Nós somos humanos e a gente vai errar. A gente está dependendo de tecnologias. Hoje, por exemplo, a minha aula era para ser no YouTube, de novo não rolou. Primeiro foi o áudio, depois não aparecia a tela e assim foi. E aí vamos fazer a aula no Instagram de novo. Eu não vou deixar de dar aula para vocês por causa de um problema técnico. Eu não vou deixar de dar aula para vocês porque deu um erro, certo? Então é isso, a gente precisa ter na nossa cabeça e desenvolver esse nosso pensamento de experimentação, né? Ao invés de testar e deu certo, não, eu vou experimentar, se torna mais leve, né? Se torna mais coerente, né? A gente sai daquela questão da culpa, do eu fiz e errei. Não, eu experimentei, não gostei. Próxima coisa. Eu fiz, experimentei, achei que foi legal, vou continuar fazendo. Beleza, pessoal? Então a segunda caixinha é da escola. A terceira caixa que a gente vai iluminar, vou colocar aqui do ladinho, é a caixa com P também. É a caixa da propaganda, tá, pessoal? O que é a caixa da propaganda? Quem aqui já assistiu um comercial de margarina? Né? Duas pessoas brancas, caucasianas, loiras, de olhos claros, com filhos angelicais, correndo pela casa, passando margarina no pão. E vamos rir, e como somos felizes. Gente, quem que vive assim? A não ser na novela. Isso não existe, né? Então, a vida inteira nos venderam uma propaganda que era uma mentira, né? Eu sei que a gente sabe disso. Só que se a gente não consegue abrir a caixa, iluminar, olhar para dentro dela e dizer assim, não, isso não me representa. Não, essa modelo não tem nada a ver comigo. Não, isso que está mostrando na propaganda, né? Então assim, compre o creme para ficar mais gostosa. Passe o anticelulite para ficar com não sei o que. Compre o batom que vai te deixar com a boca da Angelina Jolie, puta que pariu, né? Isso tudo é mentira, né? Isso tudo é uma enganação, uma propaganda. Então essa é a terceira caixa que a gente vai abrir, vai olhar com todo amor, com todo carinho e vai olhar e vai dizer, beleza, foi o que eu entendi até agora, mas não é o que eu quero daqui pra frente na minha vida, no meu negócio, tá? Vamos lá. Deixa eu me ligar na hora aqui. A quarta caixa, essa aqui também é a caixa. O que vocês acharam, pessoal? Aqui as abinhas da caixa, porque ela tá aberta, eu não sei se deu pra perceber. Eu não sou ilustradora que nem meu namorado, né? Então a gente faz as coisas pra ficar mais visual mesmo. Mas é isso aí. Vamos colocar a luz aqui, ó. A gente colocou luz nos pais, vamos colocar luz na escola, na propaganda, ó. Vamos iluminar bem essa caixa e olhar lá pra dentro quais as crenças, o que a gente tá trazendo, que tá deixando a gente não continuar e não ter sucesso e não fazer as coisas acontecer quando precisa acontecer. Pessoal, a caixa dos patrões é em relação a todas as empresas, aos locais que a gente trabalhou. Porque o que acontece? Assim como na escola, na empresa, a gente também não pode errar. E fora isso, a gente tem que estar numa produtividade linear o dia inteiro, das 8 da manhã às 6 da tarde. E nós somos seres humanos e a gente não
a gente se acostuma, porque precisa, mas a gente não é feliz assim, a gente não se sente satisfeito assim, porque daqui a pouco a gente funciona melhor em outro horário. Então, o que eu trago para vocês, mulheres empreendedoras, que daqui a pouco podem fazer o seu horário, né, e podem adaptar, daqui a pouco sim, vai ter atendimento ao cliente, mas o restante das coisas que tu faz no teu dia, tu pode fazer no dia, né, nos horários que mais se adaptam a ti, né, organizar a tua rotina. Isso a gente vai aprender também, como organizar a nossa rotina, para que a gente faça tudo o que tem para fazer e não esqueça de nada, né, com organização, com segurança. Mas assim, a gente começa o nosso dia às vezes lá embaixo, vai subindo, vai descendo, né? Então essa produtividade patriarcal, né? Essa produtividade das empresas, elas nos impedem de às vezes conseguir fazer o nosso próprio horário e que ele seja algo que seja muito mais agradável para nós, né? Por quê? Porque a gente tem aquela crença de que a gente tem que trabalhar das 8 às 6 da tarde, para de meio-dia almoça, e sim, é importante ter uma rotina, eu não estou de maneira alguma dizendo que não. É muito importante que se tenha uma rotina. Mas o que eu estou dizendo é, essa rotina que tu tem hoje como mulher empreendedora, ela te contempla, né? Ela tá te ajudando ou é uma rotina que tá ali, não, eu tô fazendo o mesmo horário que eu fazia lá na firma porque é o que eu estou acostumado e meu corpo se organizou, né? Então, assim, o que eu trago para vocês é, experimentem, né? Então, lembra a caixa lá da escola, né, que a gente falou, da experimentação. Experimentar, né? E não pensar que vai errar, mas tipo, vou experimentar daqui a pouco uma rotina nova, horários diferentes, coisas que me fazem um pouco melhor. Então, é isso que eu quero trazer nessa quarta caixa aqui, que é a caixa dos patrões, tá? Que é relacionada à empresa, tá, pessoal? E aí eu quero saber, quem tá aí comigo online, nessa aula, se tá fazendo sentido o que eu tô falando. Se tem, tá achando que tá, ou não, Manu tá viajando, o que que a Manu fumou, o que que ela tomou, só água, tá, pessoal? O que que a Manu, né, o que que ela fez que ela tá falando sobre tudo isso? Ou não, faz sentido? Só escreve pra mim no chat. Faz sentido, não faz sentido? Pra eu saber se tá legal e se eu posso continuar. E aí, pessoal? Tá? Vamos lá então. Fez sentido? Show de bola. Olha só. Então vou continuar, tá? A quinta e última caixa que eu trago para vocês hoje. Ó, o Peter colocou que faz sentido, as marcas da caixa da escola me perseguem até hoje. E a Cal também falou que faz total sentido. Que bom, pessoal, que bom que faz sentido, que não é, né? Eu quero que vocês realmente reflitam, que nem o meme. Eu quero que vocês reflitam, né? Que vocês realmente pensem sobre essas caixas, não com culpa, entende? Tipo, tudo bem, a escola da caixa do Peter, a caixa da escola do Peter segue ele até hoje. Então ele tem que olhar para essa caixa com amor, com carinho, com cuidado e dizer assim, bom, me trouxe até aqui, o que eu quero levar, né? Eu sou um adulto, eu preciso trazer junto essa questão da escola? Não, então, né? Mas claro, eu sei que isso é um processo, cada um tem o seu tempo. Mas são coisas eu gosto de falar porque às vezes a gente fica no automático e não se dá em conta que daqui a pouco algumas ações que a gente tem vêm dessas caixinhas aqui. Que a gente não olha, que ficam lá no canto escuro e a gente não abre elas, sabe? Não encara. E quando a gente encara de frente é muito mais fácil pra gente saber aonde a gente tá acertando, aonde a gente tá errando, o que faz mais sentido pra minha vida hoje, né? Porque muitas dessas coisas podem ter feito sentido para vocês lá atrás, mas hoje não faz mais e tudo bem, né? É daqui para frente. Pensem, é de hoje para frente, né? Hoje é a nossa primeira aula desse treinamento. Então assim, é de hoje para frente. O que veio até aqui é a bagagem de vocês, são as histórias, são muito importantes. Mas o que vocês querem levar daqui para frente? Então, vamos lá. Última caixa, pessoal. Rufem os tambores. É com P também. Vai ficar virado ali pra vocês. Essa é uma caixa, eu vou dizer, eu acho que é a caixa que tem todas essas caixas menores aqui, estão todas dentro dela, tá?
Pessoal, essa é a caixa do patriarcado, tá? E por que eu quero trazer isso para vocês? Porque praticamente o tempo todo, né, em que temos história de vida no planeta, digamos assim, né? A mulher, ela foi condicionada à domesticação. Nós mulheres aprendemos desde muito pequenas como a gente tem que falar, como a gente tem, de que forma que a gente tem que comer, como que a gente tem que sentar, tipos de coisas que a gente pode questionar, quando pode. A gente recebe salários menores, a gente é agredida na rua, a gente é assassinada por ser mulher. Bom, né, eu vou começar a trazer uma infinidade de coisas aqui que não vem ao caso exatamente, mas assim, o que eu quero que vocês olhem para essa caixa do patriarcado? E assim, se tem homens nessa live, eu quero que vocês olhem também, tá? Por quê, pessoal? Porque o machismo, ele faz tão mal para a mulher e ele faz mal para o homem também, né? Então a gente sabe disso, é extremamente tóxico. Então assim, se libertem dessa caixa do patriarcado. Não deixem de fazer as coisas porque vocês são mulheres. Não deixem que lhe digam de que forma que vocês têm que agir porque vocês são mulheres, vocês não são crianças. Todo mundo aqui já passou dos 20 pelo menos, né? Dos 30 eu já passei faz tempo. Então assim, ninguém é criança, todos somos adultas. Então assim, ó, vamos iluminar, vamos olhar para essa caixa do patriarcado e vamos, ó, quebrar ela, né? Então agora o que a gente vai fazer? Vai, estoura cada uma dessas caixas aqui, ó. Estoura, a gente iluminou e agora vai dar um chutão nelas, vai, né? Só vão ficar o que vai me levar pra frente. E essas crenças que os meus pais me trouxeram, que a escola trouxe, que as propagandas trazem, que os meus patrões trouxeram e o patriarcado trouxe, eu não quero mais. Tchau pra elas. Tá, pessoal? Então essas são as 5 caixas que eu quero que vocês pensem na vida de vocês. Tem algumas dessas coisas que tá emperrando, que tá bloqueando, que tá segurando, porque isso a gente vai trazendo pra nossa, tá na nossa cabeça, tá enraizado e a gente traz pra nossa ação. Então assim, por exemplo, quando eu digo pra uma mulher assim, ó, bom, agora a gente vai... Então tá, pessoal. Estão me vendo de novo, acho que agora voltou, aqui tinha dado uma caída, né? Até dei uma seguradinha, tomei uma água a mais e bora lá. Pessoal, como eu falei pra vocês, o que acontece, tá? O nosso dia e a nossa vida, ela não é assim. De nenhuma pessoa. Ela não é uma linha reta. Muito pelo contrário. A gente passa o dia, acorda mal, daí fica bem, daí almoça, dá aquele sono, daí vai mais um pouco, trabalha, daí volta, daí se encontra com um amigo, se anima, daí depois não vai pra casa, dorme e assim vai, né? Então assim, a nossa vida, ela não é linear. Ela é cheia de altos e baixos, tanto o nosso dia, né, o nosso dia a dia, quanto a nossa vida. E eu quero trazer para vocês um conceito muito legal que eu aprendi e que eu quis adaptar para trazer para vocês, tá, pessoal? É um conceito que é o ciclo da vida criativa, tá? E o que é o ciclo da vida criativa? Eu vou desenhar para vocês. Tá? Então aqui a gente vai desenhar um círculo, né? E aí, olha só, pessoal. Dentro do círculo da vida criativa, quem que tá aqui? Deixa eu só virar um pouquinho pra... Opa! Aqui. Quem tá aqui dentro? Você, bem faceirinho, tá? Tá aqui no meio. Então, você tá aqui dentro, tá? Presta atenção, vem comigo agora. Olha só. A vida acontece aqui ao redor.
aqui no meio, tá? É um conceito um pouco diferente de como ver o tempo e como ver as coisas, tá? Vocês vão ver que eu vou trazer alguns conceitos bem diferentes para vocês aqui hoje, durante as aulas, tanto relacionados a marketing, a negócios, né, e a essas outras questões de vida que eu acho que são importantes, e vocês vão entender agora o porquê que eu estou explicando isso e por que eu não estou explicando, por exemplo, o que postar ou como descobrir sua persona. Isso tem vídeo lá no YouTube, se não assistiu, tem um vídeo foda que eu fiz, um aulão que eu dei sobre persona que foi, quem assistiu virou a cabeça. Então, depois dessa aula, se tu quiser aprofundar um pouco mais, vai lá, tem 2 vídeos meus no YouTube que eu já deixei pronto, que é o da persona e tem mais o vídeo de como começar do zero no Instagram, que são bem bons, tá? Mas assim, pessoal, nesse treinamento eu quero trazer algo muito profundo. Por isso que eu não tô ensinando hoje como postar, o que postar. Isso a gente vai ver amanhã. Amanhã a gente vai entender como se comunicar, quem que é minha persona, né? Se quiser aprofundar mais, como eu falei, tem os vídeos lá, mas assim, amanhã a gente vai entender como que a gente vai comunicar para o mundo, tá? Hoje eu quero trazer... Hoje a gente está iluminando o caminho, então hoje a gente está trazendo coisas pra gente como empreendedoras, como empresárias, coisas pra gente se desenvolver e conseguir fazer as coisas que tem que fazer quando eu ensinar depois, amanhã na aula e na quinta-feira, ok? Porque não adianta eu chegar aqui e dizer, façam tal coisa, vai lá e faz um post, né? Se a pessoa tem a crença que não é suficiente, se a pessoa acha que não, que o seu negócio não tem valor, né? Então é por isso que eu tô trazendo todos esses conceitos. O primeiro conceito que eu quero trazer, então, eu vou colocar um R aqui, para ficar mais fácil para vocês verem, que se eu escrever vai ficar ao contrário, como eu já falei. É o resgatar, tá, pessoal? Resgatar. Por que resgatar, tá? Porque não adianta nada, como eu disse, eu querer começar algo ou começar a fazer alguma coisa se eu não tenho noção ou eu não tenho uma ideia de aonde eu tô, de quem eu sou, de quem eu sou de verdade, do que eu gosto, do que eu não gosto, certo? Então é isso que a gente começa fazendo, resgatando. E foi isso que eu fiz com vocês aqui no início, né? Mostrando as caixas ali, dizendo, ó, vamos resgatar, vamos tirar essas crenças que não são legais, vamos jogá-las fora e vamos trazer o que é legal pra gente, tá? Então, o primeiro ponto do ciclo da vida criativa, eu vou escrever aqui, tá, pessoal? Mesmo que fique virado, só para ficar melhor para entender. É o resgate, tá? Resgatar. No segundo ponto, a gente precisa sonhar, pessoal. Pensar. Sonhar com qual é o trabalho que eu quero ter? Qual é a rotina que eu quero ter? Como e onde eu quero passar a minha semana, os meus finais de semana, aonde que eu quero trabalhar, né? E aí tudo começa aqui no resgate e aí depois vem pro sonho. Porque se a gente não tem a capacidade de sonhar, pessoal, a gente não tem a capacidade de imaginar. A gente não tem a capacidade de imaginar uma vida diferente. A gente não tem a capacidade de imaginar um negócio diferente. A gente não tem capacidade de imaginar nada. Então é muito importante o resgate e o sonhar, tá? O terceiro tem minha colinha aqui. Organizar, porque de nada adianta eu resgatar, eu sonhar e ficar só aqui, ó. No mundo das ideias, que nem eu tava, né? Eu tava só no mundo das ideias, fazia mais de ano ali, só trabalhando pros outros. E eu disse, não, chega, né? Vamos começar a organizar pra colocar esse negócio no mundo. Então, assim, não adianta só ficar no sonho, tá, pessoal? Tem que organizar. Depois do organizar, que aí vem a parte legal, que é a parte de criar. Que aí é onde eu vou botar a mão na massa.
negócio, tá? É onde eu vou fazer meu post, é onde eu vou criar minha arte, é onde eu vou criar o meu texto, é onde eu vou pensar em que plataformas que eu vou estar, é onde eu vou colocar no mundo, é onde eu vou parir, né? É onde eu tô gestando, né? Então eu resgato, eu gesto, né? Eu sonho, eu organizo e aí eu vou parir, eu vou criar, eu vou colocar no mundo isso que eu tenho para colocar. Depois dessa organização, né? Desse planejamento. Então aqui é a parte que eu coloco no mundo. O quinto elemento, né, que tem aqui nessa nosso círculo da vida criativa é, só pegar minha cola aqui, pessoal, analisar. Porque de nada adianta eu continuar fazendo isso tudo se eu não paro, olho aonde eu tô errando, acerto e continuo fazendo erros novos, né, pessoal? Porque, pô, não vamos continuar errando a mesma coisa. Eu quero fazer erros novos. Eu quero errar o quanto antes para que eu possa acertar depois, tá? Então aqui a gente vai analisar e aí ver se todo esse restante aqui que eu fiz tá me levando para onde eu quero. E aí, aqui eu vou fazer até de outra cor. Eu vou fazer, deixa eu ver que cor que eu tenho aqui. Eu vou fazer de vermelho mesmo. Pessoal, esse aqui, ele é fundamental, tá? E ele vem aqui, só que na verdade ele anda pelo círculo todo, tá? Essa parte aqui, esse elemento aqui, ele tem que estar aqui, 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 aqui e aqui. E depois aqui no último também, tem mais um depois desse. Que é o celebrar. De nada adianta para a mulher fazer todos esses passos aqui se ela não celebra. E a celebração, ela tem que estar em cada etapa. Temos que celebrar no resgate, no sonhar, no organizar, no criar, no analisar e celebrar o tempo inteiro. É assim que funciona. É assim que dá certo. E o último é recomeçar. E aí, olha que bacana, né? Porque se eu fizer um desenho... Deixa eu colocar aqui a flechinha verde. Se eu fizer um desenho igual a esse, né? Eu vou fazer aqui embaixo. Só que com a questão de recomeçar, olha que bacana. Então, eu vou começar lá, ó. Eu vou resgatar, daí eu sonhar, organizar, criar, analisar, celebrar, recomeçar, resgatar, sonhar, organizar, criar, analisar, celebra, recomeça. Olha que bacana. O que formou aqui? Uma espiral. Qual que é o sentido do espiral, né, pessoal? É muito legal porque, assim, é o aprendizado constante daquilo que tu já aprendeu e de coisas novas, né? Então, assim, quando a gente faz o traçado do espiral, quando a gente se imagina na vida como, né, como a vida sendo uma espiral, na verdade, a gente acaba passando pelos mesmos lugares que a gente já passou, só que de uma outra forma, né? Porque a gente acaba vindo com outras coisas. Então, essa questão da espiral que se forma, então, depois desse ciclo da vida criativo todo, é muito interessante. Pessoal, quero saber se fez sentido, se ficou claro essa parte aqui do ciclo da vida criativa. Vamos dar uma olhadinha na hora, 7h20. Eu não vou estender a aula muito mais do que 1 hora, tá, pessoal? Então, porque eu sei que estamos todos cansadas, né? Estamos todas
é terça-feira, amanhã temos mais aula, quinta também, né? Então, que nem eu falo sempre, eu ficaria aqui conversando com você sobre marketing e sobre negócios e sobre desenvolvimento de mulheres a noite inteira, só que a gente sabe que todas as pessoas também têm suas coisas para fazer, né? E aí, olha só, eu tô aqui e eu tô competindo com novela, com barzinho. Então, assim, ó, quero agradecer já de antemão, muito obrigada por quem está aqui comigo ao vivo, obrigada por quem está assistindo essa aula gravada depois, né? Eu vou deixar as aulas gravadas até quinta-feira, tá? Porque esse é o primeiro módulo, né? Então, da minha mentoria paga que eu vou abrir na quinta-feira. Mas ele vai ser todo gratuito essa semana e eu gostaria que vocês me dissessem se tá legal, né? Ah, show de bola. A Cal colocou que a aula tá incrível. Continua aí que não acabou, tá, Cal? Que bom que tá fazendo sentido, né? E que bom que vocês estão gostando, tá? Agora, né, estamos nos encaminhando para a última parte, né? Mas eu quero que vocês prestem muita atenção porque ela vai antecipar o conteúdo de amanhã, tá? Então essa parte que eu vou dar agora, que eu vou explicar agora no finalzinho, ela vai antecipar o conteúdo de amanhã. Então vamos lá, vou pegar mais uma folha aqui. Eu vou providenciar um quadro branco, tá, pessoal, para não precisar ficar... Ixi, pra não precisar ficar usando folhas, porque eu também não curto ficar matando árvores. Mas pra essa semana foi o que a gente conseguiu organizar. E aí, pro próximo, né, a gente organiza melhor e aí a gente vai fazendo conforme a gente consegue, né? A gente não deixa de fazer porque não tem as condições perfeitas. Lembra? Experimentação. Isso é uma coisa que a gente tem que levar pra nossa vida. Então tá, pessoal, vamos lá. A gente já falou sobre as caixas que a gente tem que iluminar, olhar para dentro delas, né? E aí depois quebrar. Então a gente falou sobre a caixa dos pais, a caixa da propaganda, a caixa da escola, a caixa dos patrões e a caixa do patriarcado. A gente já falou sobre o ciclo da vida criativa, que a gente tem o resgate, a gente tem o sonhar, o organizar, o criar, o analisar, o celebrar no ciclo inteiro e o recomeçar, tá? E aí agora eu quero trazer para vocês o que eu vejo, né? O que acontece? O que eu vejo quando vem alguma cliente ou vem alguma aluna me pedir ajuda. E aí eu vejo alguns problemas e eu quero trazer para vocês para ver se faz sentido para vocês, porque eu quero trazer como solucionar esses problemas. Porque eu vejo que é os principais problemas, assim, que eu vejo no decorrer das conversas que eu tenho, enfim, com o pessoal que eu converso, tá? Então vamos lá. O problema número 1, aqui, vamos ver? Beleza. Então olha só, vamos imaginar que aqui a gente tem 2 potes, tá? Aqui a gente tem o pote do investimento, vou colocar o meio. E aqui a gente tem o pote do retorno. E aí, pessoal, sabe o que acontece? Olha só, daí vai pro Lá Mulher, né, e tal, vai lá, faz curso, faz faculdade, faz pós, faz mais curso, aí faz uma certificação, né, faz algum curso livre, alguma coisa, vai, nossa, lê livros, se especializa, faz um monte, investe um monte em si. O teu investimento no teu negócio. Aí sabe o que acontece, pessoal? Vocês desistem. Ou vocês pensam em desistir. E o que eu não quero aqui é que vocês desistam. Então, tá? Esse é o primeiro problema que eu vejo que acontece muito em negócios femininos. É muito investimento e tem pouco retorno, né? Retorno financeiro mesmo, né? Financeiro, retorno de se sentir bem, de fazer o que gosta, de se sentir nutrida, de ter tempo para si. Tudo isso também é retorno, né? Não é só o financeiro. Um outro problema que eu vejo
E eu vou trazer para vocês um conceito aqui, é a tríade da morte. Nossa, mano, mas o que é isso? Olha só, é bem punk mesmo, tá? O que acontece? Vocês estão aqui e aí vocês começam a vender para as pessoas que estão ao redor de vocês. Vocês começam a vender para os amigos, vocês começam a vender para a família, para os conhecidos, para os primos, para os amigos dos amigos. Só que aí chega uma hora que essa bolha estoura, né? Que aí tu não tem mais cliente. E aí tu vai para a bolha de fora. Só que aí tu não consegue cliente, né? Aí começa o problema. Não tem clientes. Aí aqui, menos clientes. Primeiro ponto aqui da nossa tríade da morte. Menos clientes. O que acontece quando tu tem menos clientes e tu não consegue vender? Menos dinheiro. E aí, completa com a falta de fôlego. Porque aí vocês não têm como investir, não ganham retorno, ou não tem cliente, não tem dinheiro, e aí falta fôlego. E aí vocês pensam em desistir de novo. E eu não quero que vocês desistam. Por isso que eu tô aqui dando essa aula hoje pra vocês. O terceiro problema que eu vejo que acontece também, vamos ver se dá pra desenhar aqui embaixo, acho que vai dar. Vou passar aqui pro ladinho, ó. Ali. Aqui, pessoal. O terceiro problema é o seguinte, tem uma cola quente pendurada. Os gambiarra da vida. O terceiro problema é o seguinte, aqui eu vou usar a Cal ali, que é a que tá super participando ali da live e tá comentando. A Cal tá aqui, tá, Cal? Daqui a pouco tu é essa pessoa, tá? O que acontece? A Cal tá aqui, ela não tá feliz. Ela tá apavorada. Por quê? Porque ela tenta vender o seu produto, pode ser no computador, ou ela tenta fazer uma publicidade online lá no Instagram. Ela tá vendendo, né? Ela tá vendendo lá, ou ela atende no seu consultório, enfim. Só que o que acontece? A Carla, ela trabalha de 14 a 16 horas por dia. E aí ela vai me dizer assim, ué, mano, mas isso não é ruim. Não, ruim não é. Só que isso não é sustentável. Por quanto tempo vai conseguir trabalhar 14 a 16 horas por dia e manter isso? Né? Não tem como. Então, pessoal, o que eu vejo é esses três problemas aqui. Então, o primeiro, muito investimento, pouco retorno, tem vontade de desistir. A tríade da morte, menos cliente, menos dinheiro, falta de fôlego. Ou trabalha demais, tem cliente, né? E aí trabalha muito. E aí o que acontece, né, pessoal? A proporção de trabalho e a proporção de tempo que tu tem pra tua família, pra ti, pras coisas que tu gosta, pra passear, pra ir num show, pra ir numa festa, pra fazer qualquer coisa, pra fazer nada, pra ficar deitada na rede, pra ler um livro, né? Ela é desproporcional. E aí não dura muito tempo, não é sustentável. Aí o que acontece, né, pessoal? Eu vejo muito que, só vou trocar a folha aqui para continuar, eu quero mostrar para vocês uma outra parte. Olha ali, ó. Mas quase perfeito aqui esse nosso quadro. O que acontece, tá? Com esses três problemas. Aí tem os três problemas. Tanto o problema de ou não tem cliente, né? Que aí ou tem muito retorno, tem muito investimento e aí não tem retorno, ou não tem cliente, ou tem muito cliente e não consegue dar conta e não tem vida e é louca e meu Deus, o que eu faço e para tudo. Então assim, ó, primeira coisa que a gente vai fazer é... Vou explicar uma outra coisa aqui que não estava nessa aula de hoje, tá? Mas que tive uma
uma intuição agora de explicar isso aqui pra vocês. Isso aqui é a agenda de vocês, tá, pessoal? Quando eu for organizar a minha agenda da semana, e eu espero que vocês tirem um tempo para se planejar e organizar a agenda da semana, a primeira coisa que eu vou colocar na minha agenda é um tempo pra mim, tá? É o me time. Eu chamo ele de me time, tá? Que é um conceito de um livro que eu li. O que é o me time? É um tempo pra si. É um tempo pra você parar na cama, olhar pro teto e ficar lá, 5 minutos que seja, independente de quanto tempo for. Mas ele é um tempo em que, ao acordar, independente do horário que tu acorda, quando tu acorda, a gente já acorda, já pega o celular na mão, já sai, já pega um café, pega o carro, pega o ônibus, né? No caso, eu daqui a pouco já viria pro escritório e eu não faço mais isso hoje. O que eu faço hoje? Eu tenho um tempo pra mim de manhã, né? Então, assim, o que é o meu tempo de manhã? É ficar lendo meu livro na sala, tomando meu café, fumando meu cigarro na janela. Esse é o tempo que eu tiro pra me nutrir. E isso não quer dizer que eu passe a manhã inteira. Mas eu sei que eu tenho aquela meia hora e que é minha. Que ninguém vai falar comigo, que é só eu comigo mesmo. Porque assim, quando a gente acorda, a vida começa. E aí é um chamando, é outro chamando, é celular, é Instagram, é tudo. É a loucuragem, caos da vida. E aí se a gente não se organiza antecipadamente e coloca alguns minutinhos para os nossos intervalos ou para a gente se nutrir na nossa manhã, a gente não faz. Então, uma dica que eu quero dar para vocês, que é muito legal, é: primeira coisa, ao agendar os compromissos de vocês na semana que vem, primeira coisa, tempo para vocês. Coloquem espaços de tempo, coloquem espaços entre reuniões, entre atendimentos, para vocês, com intenção, descansarem, sabe? Toma um chá, respira, dá uma volta ao redor da quadra, não sei. Façam coisas para vocês e não coisas para os outros. Pessoal, esse exercício de se nutrir antes de nutrir o mundo, para nós mulheres, ele é extremamente fantástico. Porque assim, a gente começa o nosso dia catando e resolvendo o BO de todo mundo. Isso é fato. E se tu é mãe, eu não sou mãe, eu sou mãe de gata só. Mas assim, já é difícil. Imagina pra quem tem criança. Eu fui prof de escolinha, né? A minha primeira formação é magistério, tanto que hoje eu volto a dar aulas de outra coisa, de marketing. Mas assim, é muito bizarro, porque as pessoas não têm noção de que, tipo, eu tô acordando, calma, né? Então, assim, comunica às pessoas que tu vai ter um tempo pra ti, que tu vai tirar um tempo na tua agenda pros teus intervalos e ponto. Bate pé. Tenha o teu limite, tá? Depois que a gente coloca os espaços pra nós, aí sim eu vou colocar o que tá agendado externamente. Então, as demandas que eu tenho, né? Então, assim, as reuniões, enfim, os atendimentos, as lives, enfim, o curso que eu tenho que fazer, os horários que eu tenho marcado, tá? Então, assim, primeira coisa, sempre para vocês e depois para os outros. A gente se nutre antes para depois resolver o BO dos outros. E os outros é o meu trabalho, os outros é minha família, os outros é os meus gatos, e sinto muito, são aqueles minutos que são meus, tá, pessoal? E aí, quero saber, fez sentido? Olhei pra trás e esqueci que eu fico de costa pra vocês, né? Que eu tô acostumada a dar aula só no ao vivo, né? No online aqui faz pouco tempo que eu estreiei, então estamos nos adaptando ainda. Pessoal, quero saber como é que foi a aula, o que vocês acharam, tá? Escreve pra mim ali no chat se fez sentido, se as coisas que eu ensinei, se o que eu trouxe até aqui, né? E aí eu vou dar mais uma explicação.
tá? Eu sei que a gente já passou uns 10 minutinhos ali, mas eu quero explicar mais uma coisa pra vocês que eu falei que é a primeira parte da aula de amanhã. Então, na verdade, eu quero dar uma prévia, né, mais ou menos do que vai ser a aula de amanhã, pra vocês também poder ir entendendo, certinho? Vou trocar minha folha aqui. Mas eu uso essas folhas atrás, né? Uso o verso das folhas porque coitado das árvores. Aqui. Tá? E aí... Lembram que eu tava falando dos problemas, né? Aqui, vamos pegar. Eu tava falando dos problemas de ter investimento e não ter retorno. Eu tava falando dos problemas da tríade da morte. E eu falei do problema da pessoa que tem clientes, trabalha 16 horas por dia, mas que não vai ser sustentável, tá? O que essas pessoas fazem? Olha só. Essas pessoas... Deixa eu dar meus bonequinhos palito aqui, faceirinho, tá, pessoal? Essas pessoas, o que acontece, né? Ah, então agora eu vou... Não, agora vai, né? Agora vai. Não, porque agora vai... Não, virou o ano, agora eu vou começar a mexer no meu marketing, agora eu vou começar a me comunicar, agora eu vou começar a fazer conteúdo, eu vou conseguir cliente, e aí vocês começam a... né, vocês entram no mercado de trabalho e aí faz um monte de curso, faz formação, né, e aí vocês vão colecionando um monte de coisas, diplomas, né, faz todos aqueles cursos livres, faz um monte de coisa, beleza. Aí vocês querem começar a se comunicar. E aí vocês fazem o quê? Vocês começam a olhar para o que os outros estão fazendo. E aí, o que a gente faz quando a gente olha para o que o outro está fazendo? A gente começa a copiar, certo? E aí, eu começo a copiar. Então, eu começo aqui, daí eu faço igual, daí eu pego outro método, daí eu vou lá num outro cara que está ensinando marketing, que não tem nada a ver comigo, mas eu pego o que ele fala que vende. Daí um me fala que tem que fazer 50 stories no Instagram, daí outro fala que tem que fazer live toda semana, daí outro diz que não sei o que, e eu fico ali. E assim, eu vou copiando, eu vou fazendo, eu vou pegando metodologia de tudo que é lugar... E aí vira isso aqui, a cabeça de vocês, certo? Mas aí beleza, né? Só que aí vocês não veem que tem uma evolução, né? Só que mesmo assim, beleza, eu vou continuar fazendo porque é o que eu sei, é o que estão ensinando e é isso que vai acontecer. E aí vocês vão pra internet e começam a conversar lá na internet com as pessoas. Agora vai. Não, porque agora eu vou empreender na internet. Agora eu vou fazer um Instagram. E aí nesse Instagram eu vou colocar conteúdo todos os dias. E aí eu vou postar 5 vezes por dia. E aí vai ser tudo lindo e maravilhoso. E aí vocês estão lá no Instagram conversando com as pessoas. Correto? Só que aí tem um porém, pessoal. Porque assim como tu... Todas as outras pessoas que estão no Instagram também estão fazendo isso. Também estão começando, olhando para o que os outros fazem, usando 1000 métodos, 30 coisas que acham que vão dar certo. E aí começa o efeito blá, blá, blá. E aí vem o teu concorrente, blá, blá, blá. Aí vem outra pessoa que nem é da tua área, mas tá falando lá no Instagram. Tá todo mundo no Instagram hoje fazendo conteúdo, blá, blá, blá. Daí vem a Manu não é blá, blá, blá. Porque vocês estão aqui na aula. E blá, blá, blá. Tá, pessoal? E aí o que acontece? Some. Vira um zunido, na verdade, né? Ninguém te ouve, ninguém para pra te ouvir, ninguém para e olha teu post, ninguém recomenta, ninguém responde, ninguém vem na tua live. Meu Deus, o que tá acontecendo? Eu tô há 2 meses criando conteúdo e as pessoas não estão curtindo e não vende. O pior é isso, não vende. E aí eu vou dizer pra vocês, pessoal, o que eu vou explicar na aula de vocês. Eu vou resolver esse problema aqui de vocês.
que é o problema da comunicação. Porque para que a gente seja ouvida na internet, né, no Instagram, no marketing digital, para que eu seja ouvida, para que tu seja ouvida, a gente precisa gerar conexão. A gente precisa aprofundar, a gente precisa ter técnicas, ter um método para que a gente gere essa conexão, esse aprofundamento, para que a gente poste algo e isso as pessoas conversem com a gente, né? E com isso as pessoas venham e nos chamem no direct, marquem um horário e nos chamem para fazer uma parceria de trabalho, né? Enfim, dependendo do que tu trabalha. Então, pessoal, amanhã o que eu vou ensinar é isso, é como gerar conexão para a tua audiência e para os seus clientes, tá? E eu quero saber agora, de verdade, o que rolou nessa aula. O que vocês... eu quero saber o que mais impactou vocês do que eu falei. Eu quero saber o que mais fez sentido, né? Ou o que vocês ouviram e vocês nunca tinham escutado e disseram, ah, Manu falou um negócio que vai me fazer pensar. E aí eu quero muito que vocês escrevam no chat, quem tá online comigo agora, e quem tá assistindo a gravação também, porque eu vou ler os comentários depois. Por quê, pessoal? Porque esses feedbacks me dizem assim, não, Manu, tá legal, é isso aí, tá me ajudando, eu tô conseguindo, né? Então, se vocês não me dizem isso, eu digo, não, Manu, baboseira, não adiantou nada, não sei o quê, tá? Então, assim, eu quero que vocês me digam se essa aula ajudou e se fez sentido, né? Tudo isso que eu falei, trazendo agora pro finalzinho, então ali que eu consegui explicar para vocês, né? Então, eu acho que eu consegui me fazer entender do porquê dar essa volta toda para agora no final eu falar sobre marketing, sobre comunicação. Porque vocês entendem que não, como eu falei antes, eu preciso resgatar essa mulher para depois ela sonhar, para depois ela organizar, criar, comunicar, analisar, celebrar durante esse tempo todo e aí recomeçar. E aí começar um método de novo. E aí vamos ver o que a gente errou, vamos ver o que a gente acertou. Então é nesse caminho que eu quero trazer vocês. É um caminho de resgate, de sonho, de organização, de criação, de análise, de celebração e de recomeço. Esse é o meu método, pessoal. Então, isso que eu mostrei para vocês antes do ciclo da vida criativa é o que eu quero trazer na questão do marketing mesmo. Então, explicar para vocês, então, amanhã a questão da comunicação, de como que a gente faz para gerar essa conexão na audiência. A Cal colocou aqui que as caixas que nos moldam foi bastante impactante. Quando eu estudei sobre isso também, eu disse, nossa, eu preciso levar isso para as mulheres, porque nos abre, né? Nos abre para refletir, para realmente ver como coisas que não são tão legais nos trouxeram até hoje, até aqui hoje, né? Mas que a gente pode rever elas e pode sim ficar, né? E trazer outras coisas. Ah, bacana, ela trouxe outra visão de como planejar e agir. Claro, porque daí a gente planeja e age baseado com o que a gente é, né? Por isso esse resgate. Quem eu sou de verdade, o que eu gosto. Como que é a minha rotina? O que eu quero que tenha na minha rotina? Eu quero ter tempo pra tomar um banho de banheira todos os dias? Eu vou dar o meu jeito, né? Eu vou... Claro, a gente sabe que não existe mundo perfeito, não é isso, né? Mas assim, bom, não dá pra ter todo dia, uma vez por semana. Bom, vou comprar uma banheira agora então. Vou trabalhar pra comprar uma banheira, porque eu quero isso me traz uma sensação boa, né? Então, trazer essas coisas que trazem essas sensações boas pro nosso dia na celebração é muito importante. E lembrem, agendem com vocês mesmas antes de agendar com os outros, tá, pessoal? Então, eu vou... Assim que terminar essa aula, daqui a 5 minutinhos, 3 ali no máximo, já tá finalizando, eu vou postar uma foto minha no Instagram. E eu quero muito, 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 muito que quem tá aqui comigo vá lá e comente, por gentileza. Cal, tu pode comentar isso que tu colocou aqui, bem exatamente, que é muito bacana, porque assim,
como é um post colaborativo, né? Esse que eu faço dos insights. Qual que é a ideia? Não é para gerar comentário, não é para gerar like, não é para dar. É o post colaborativo, por que esse dos insights da aula? Porque assim, se a pessoa vê o teu insight e achou interessante, daqui a pouco vai assistir a aula e daqui a pouco para ela vai ser bom também. Então a minha ideia é que essa mensagem alcance muitas pessoas, o quanto mais possível, né? Eu quero libertar essas mulheres, eu quero tirar elas dessas caixas e quero trazer elas para o mundo real e dizer, dá para fazer sim, e de uma forma divertida, né? E de uma forma que me nutra, que eu me sinta contemplada com o meu negócio, com o meu marketing, com as coisas que eu faço na minha vida, tá? Então eu vou pedir para vocês esse super favor, se vocês puderem ir lá comentar na minha foto no post com o insight da aula. Avisar que a aula amanhã, então, vai ser às 6h30, tá? Eu vou tentar fazer de novo no YouTube, eu não prometo. Se não for no YouTube, vem pra cá pro Instagram de novo e tudo certinho. Outra coisa, 6h30, e eu vou deixar os replays das aulas, então, até quinta-feira, pra quem quiser assistir. Porque como é conteúdo de mentoria paga, né? Então, essas aulas que eu tô dando, eu vou deixar só até quinta. Então, assim, assistam, reassistam quantas vezes precisar, anotem no caderninho. E aí, eu também quero avisar vocês, para quem não entrou ainda no canal no Instagram, eu mandei 2 e-mails ontem e um e-mail hoje avisando da aula. E com o link para entrar no canal do Telegram, perdão, eu falei Instagram, que lá eu vou colocar o mapa mental e a tarefa que vocês vão ter que fazer, tá? Então lá no meu canal no Telegram vai ter, eu vou colocar agora o mapa mental da aula, tá? Do que a gente estudou e a tarefa para vocês fazerem, ok? E aí assim, eu vou ficar de olho no Instagram de quem tá assistindo essa aula e eu vou lá dar umas conferidas e ver se tá indo de acordo, né, se tá fazendo o que eu tô propondo, tá bom, pessoal? Porque o que eu quero trazer para vocês aqui, o que eu sempre falo é trazer aulas práticas, né? Hoje realmente foi um pouco mais teórica, porque hoje precisava desse resgate, mas amanhã vocês vão ver que a aula vai ser super prática e que eu quero ver vocês aplicando, porque não adianta vocês pararem 1 hora e meia da vida de vocês para ficar aqui me assistindo e não colocar em prática. É tempo perdido, então tem que colocar em prática, tá, pessoal? Então eu vou me despedindo de vocês aqui. Muito obrigada novamente para quem estava ao vivo, obrigada para quem vai assistir essa aula gravada. E até amanhã, então, a gente se encontra aqui de novo às 6h30 para a segunda aula, que é como comunicar para o mundo o que eu trago do meu negócio. Tá bom, pessoal? Um beijão e até amanhã, então.